Alô, amigos e amigas, esse é o programa Agenda Econômica, que hoje vai abordar o tema perdas internacionais, que se refere a situações de transferência de recursos de países com economia do porte das do Brasil, que possuem mecanismos que fazem, na verdade, uma grande remessa de recursos, muitas vezes superior, em muitos casos, àquilo que recebeu na forma de investimentos ou de instalação de equipamentos ao longo de várias décadas. São mecanismos que estão presentes na economia brasileira e esses mecanismos foram taxados já pelo nome de perdas internacionais. Quem vai examinar esse tema conosco é o professor e economista e diplomata Adriano Benayon. Ele é autor do livro Globalização versus Desenvolvimento. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite, professor. Eu agradeço estar aqui. Professor, situações em que países, como o caso brasileiro, que chegam depois ou mais tarde na divisão internacional do trabalho, esses países têm uma dificuldade na concorrência com os países que já são o polo central do desenvolvimento capitalista internacional. Em função disso, eles se defrontam com vários obstáculos, um deles para superar a sua dependência econômica. Quais são os obstáculos que a economia brasileira vem enfrentando ao longo das últimas décadas? Perfeito. Eu gostaria até de dizer que, no caso, o grande problema não é chegar tarde, é chegar errado. O que é chegar errado? Chegar errado é chegar imaginando que o desenvolvimento industrial, tecnológico, vai ocorrer através de investimentos diretos estrangeiros, ou seja, sem procurar desenvolver no próprio país, em ambiente de competição, as tecnologias que implicam o verdadeiro desenvolvimento econômico, né? Porque as meras taxas de crescimento do PIB são enganosas. Elas podem ocorrer durante um determinado número de anos em função de se estar fazendo muitos investimentos. Uhum. Mas se esses investimentos são feitos de modo a criar uma estrutura econômica deformada, errada, isso acaba sendo pago depois com muitas décadas sem crescimento ou com crescimento pífio. Para tentar ilustrar esse seu raciocínio, será que nós poderíamos dizer que é possível haver crescimento do PIB por muito tempo, mas isso também poderá acarretar maior dependência da economia dos centros internacionais? Pois é, o importante no caso é o qualitativo, né? Porque esse quantitativo aí das estatísticas de crescimento econômico, ele acaba, no longo prazo, ele depende do qualitativo, ou seja, você tem que investir um país para se desenvolver realmente, qualquer exemplo de país que se desenvolveu no mundo, fosse de qualquer tipo de modelo, que fosse a Coreia do Sul ou Taiwan, ou que fosse a China comunista. Uhum. Qualquer um deles se desenvolveu sempre sob a direção do Estado. Inclusive, até os Estados Unidos, na sua fase de desenvolvimento econômico, também cresceu sob a direção do Estado e com grande número e com grande investimento público, tanto a nível federal, como dos estados, como dos condados, aquelas subdivisões deles lá, até os Estados Unidos. É o caso da Alemanha também. Alemanha também. A Alemanha também foi sempre o Estado guiando. No meu livro aí eu conto muitas histórias dos grandes planejadores do desenvolvimento na Alemanha, né? Uhum. Era gente que se orgulhava de ser funcionário público e que tinha a noção de que o setor privado só poderia deslanchar se tivesse um empurrão e por muito tempo
o financiamento e as diretivas até para o seu planejamento por parte do setor público. Agora, são vários pontos interessantes que já começaram a borbulhar aqui na minha mente logo após a sua pergunta, a sua colocação inicial, né? Então, mas antes de voltar a isso, seria talvez interessante bater, enquanto está quente, o ferro está quente, nesse ponto que eu falei aí das enganosas taxas de desenvolvimento, de crescimento do PIB, é outra coisa, né? Quando elas são enganosas? Em que momento elas... Eu vou dar exemplos concretos, 2 exemplos concretos. Ainda há pouco, estavam comentando a propósito aí de eleição agora, comentando as taxas de desenvolvimento dos PIBs, do PIB nos últimos anos, aí eu comentei o seguinte na internet. Essa abordagem de julgar, por exemplo, um governo num determinado período lá de 4, 5 anos, lá o que for, é uma abordagem extremamente primária, porque não leva em conta os fatores estruturais, o que veio de antes, a conjuntura internacional, não leva em conta N outros fatores, né? Olha só aquilo. Então, é uma abordagem que pode levar a grandes erros. Então, eu comentei que, por esse critério, os governos de melhor desempenho no Brasil foram os do JK de 1956 a 1960 e o do general Emílio Médici de 1969, 70 a 1974. Por esse critério. Por esse critério de olhar as taxas de crescimento naquele período. Agora tem que se ver o que é que se estava criando com o tipo de investimento que se estava fazendo para o período seguinte, ou para às vezes, decênios seguintes. Então, o seguinte, eu vou tentar explicar. Estava sendo criado na estrutura. Estava, por exemplo, quer dizer, um grande endividamento externo. Foi um endividamento externo brutal, que deu um salto terrível. No governo do Juscelino também houve, além de ter sido, ao final dele, surgida, né, a primeira crise de contas externas desde que o presidente Vargas, em 1943, havia praticamente zerado a dívida externa. Ele fez uma espécie de uma auditoria na dívida externa. Exatamente, ele fez uma espécie de auditoria. Só pagando aquilo que realmente fosse ele aproveitou os saldos de exportação feitos durante a guerra, né, que as economias do hemisfério norte não estavam podendo, como é que se diz, exportar para o Brasil, né? Então o Brasil ficava com saldos positivos no comércio exterior, e o Getúlio aproveitou esses saldos para fazer propostas de compra de títulos no mercado secundário em Nova York. Com isso, ele praticamente zerou em 1943, ficou muito pouco, quase nada, ficou uma coisa residual na dívida externa. Mas foi uma decisão de soberania política. Uma decisão de soberania política. Agora, ao final, agora o que é que eu tenho que explicar do que aconteceu primeiramente no governo JK, e que foi mais ou menos o mesmo modelo dos governos militares, logo depois do primeiro governo militar, que foi um pouco diferente, mas foi pior ainda, porque foi um governo de destruição do que estava restando de empresa nacional. Com uma pretensa austeridade dirigida por Roberto Campos, cujo objetivo, ou resultado pelo menos final, foi destruir grande número de empresas brasileiras. O que é que aconteceu no Brasil que eu sempre saliento, inclusive nos meus artigos? É que o presidente Vargas foi derrubado em 1954, né, por uma conspiração dirigida de fora do país, e, em resultado disso, em janeiro de 55, foi mudada a legislação referente ao capital estrangeiro e abriram-se vantagens absurdas para as empresas transnacionais, inclusive, né, a permissão
de trazer para o Brasil o equipamento usado, sucateado, que já estava amortizado, cujo valor já era zero, a tecnologia também já era valor zero para eles, e isso foi atribuído a esses bens de produção, foi atribuído um valor muito alto e vantagens cambiais, ou seja, criaram-se tais vantagens em favor das empresas transnacionais, que eram logicamente muito maiores e mais fortes que as empresas brasileiras que se haviam formado na primeira metade do século no Brasil, como o mesmo que aconteceu na Argentina, por exemplo. Muito bem, o que é que aconteceu ali? Aconteceu que, então, as empresas transnacionais, produzindo aqui quase a custo zero e podendo eliminar a concorrência, não haveria concorrência, não haveria como competir com as empresas transnacionais aqui dentro. Aí o que é que aconteceu? Elas podiam, inclusive, ter uma espécie de reserva de mercado em favor delas e obter lucros reais assim, de mais de 3 vezes o custo de produção. Foi mostrado em relação aos automóveis, por exemplo, num livro de um então senador Vasconcelos Torres, né, com vários dados e tal. Muito bem. Então, é esse modelo de dependência financeira desnecessária. O Brasil não precisava de recursos financeiros para se industrializar. Isso que é importante também, que as pessoas não entendem. As pessoas pensam que o Brasil foi levado a essa situação por necessidade. E como seria sustentada a industrialização brasileira com recursos internos? Nunca foi problema. O Brasil já tinha obtido ótimos resultados com a industrialização substituidora de importações. O próprio mercado interno gera capital, o Estado pode ajudar com o financiamento dos bancos públicos. Ou seja, o dinheiro não é um problema. Eu não diria nem que é o menor dos problemas, eu diria que ele não é problema algum. Então, o que aconteceu no Brasil, após esse golpe que derrubou Vargas e que criou essa legislação, eu não diria nem de uma questão de permitir a entrada, não era isso. Não foi permitir, foi pagar para que foi dar subsídios governamentais absolutamente incríveis para que as empresas transnacionais ocupassem, dominassem os mercados dos produtos industriais no Brasil. Quer dizer, nós vamos aprofundar isso, professor. Certo. Nós precisamos aqui fazer um pequeno intervalo aqui na nossa conversa. Estamos discutindo aqui as perdas internacionais, os mecanismos de transferência de recursos, com o professor Adriano Benayon, autor do livro Globalização versus Desenvolvimento. E logo após uma pequena pausa, a gente volta continuando a explicar cada um desses mecanismos. Continue com a gente.